Paz, 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 desce em mim. Retira todos os tormentos que me assaltam, retira todos os problemas que me espreitam, retira tudo que é negativo em mim. Paz, 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 desce em mim e toma meus problemas em teus turbilhões. Carrega-os instantaneamente e leva-os para longe de mim, para a luz que os consuma. Conduz-me à paz, conduz-me à serenidade, e dá-me o que é necessário para que este turbilhão que me assaltou não seja mais que uma recordação desagradável. Ó, sim, dá-me a paz que impede esses problemas de se manifestarem, que impede esses problemas de me atormentar e inquietar, que esses turbilhões voltem para lá de onde vieram, que essa força me torne forte, que essa força, ao contrário, me abra os olhos, me dê a paz, a confiança e a calma, que minha presença pose sua mão sobre todos esses problemas e apague tudo. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu peço o comando que este apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Um ótimo dia a todos. Que Deus nos abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela rádio 107 FM, Rio de Janeiro. De segunda a sexta, das 7 da manhã às 7h50. Vamos lá. Como sempre digo a vocês, né, o nosso propósito é poder favorecer as pessoas aí no seu dia a dia, né? Poder ajudar a abrir os caminhos, né? Tá de uma forma ou de outra conectado com uma força mais elevada, né? E poder estar em pleno crescimento cada vez mais, né? Vamos lá. A indecisão é uma situação interessante, né? E totalmente negativa, né? A dúvida, ela serve para poder mostrar para você, olha, não faça. Na dúvida, não faça, né? Então a pessoa fala assim, olha, eu estou em dúvida de fazer tal coisa. Não faça. Mas se é para fazer, você não vai ter dúvida. Vai aparecer a oportunidade, né? Às vezes você não tem dúvidas, você tem algum receio, você tem que construir algum caminho, alguma plataforma, alguma ideia para você se alicerciar e gerar uma coisa que o humano chama de tranquilidade, né? Em verdade, a tranquilidade não que ela não exista, né? Mas trazer a calmaria para você é importante, né? É como a segurança, né? O que seria a segurança, o que seria a insegurança, né? Então, a indecisão é quando a pessoa, ela, mesmo para olhar um cardápio, ela fica um tempão procurando, indecisa. Vai comprar alguma coisa, roda 20 lojas para... Se você está determinado a uma coisa, você vai até você encontrar a determinação, você vai acabar encontrando. Então, por exemplo, mesmo a questão de valores, né? Isso ensina em prosperidade, no dinheiro. Você necessita comprar algo, né? Mas você só pode gastar X. Então, para você ir, né, num comércio, onde quer que você vá, e ficar ali pechinchando, você não sabe do outro lado, atrás do balcão, que hora aquele cara acordou, quanto tempo ele não dorme, se ele está preocupado, quando ele pagou naquilo, né? E às vezes você pedir um desconto, alguma coisa, pode até estar insultando ou assim, entristecendo, e muitos desistem, né? Muitos comerciantes desistem do caminho devido a esse tipo de coisa, né? Então, você tem que partir do princípio que você tem um valor de compra, né? E que você vai encontrar nesse valor. De alguma maneira vai aparecer, vai surgir, né? Então, quando você começa a fazer esse movimento, você fala, olha, você tem tal coisa, tem que custar tanto. Tá bom.
E aí você vai até que você vai encontrar aquilo, porque você colocou como determinação um valor, né, que seja justo para os dois lados, porque é o que você tem no bolso. Isso né, funciona assim. Isso é uma coisa. Agora, a indecisão, ela mostra que a pessoa não está preparada para aquilo. Eu estou indeciso se eu me caso ou não, estou indeciso se eu compro esse carro, estou indeciso se eu faço uma faculdade, eu estou indeciso. Então, a indecisão não é uma questão de você falar, bom, é uma proteção. Não, na verdade não é. É um despreparo da pessoa, né? A pessoa pode querer fazer algo e ela está propensa a fazer, mas ela tem uma dúvida, né, em alguma questão, alguma coisa. Então, essa dúvida demonstra que por enquanto não se faz ou não se faz, né? A indecisão é a não certeza, é alguma coisa que a pessoa não tem por dentro, uma estrutura para ir adiante, né? Então tem pessoas no geral hoje, né, isso eu vejo bastante nos atendimentos, né, nas aulas, como as pessoas são indecisas, né? Como as pessoas às vezes não sabem nem o que querem. Eles querem alguma coisa, mas se aparecer outra coisa, pode ser esse mesmo. Então assim, ela não tem uma certeza absoluta das coisas, né? E esse mundo é um mundo de certeza. Quando você tem certeza de algo, você começa a trazer aquilo para você. De alguma forma, aquilo vai acontecer, né? A indecisão, ela vai atrapalhar sempre na realização, porque você quer realizar tal coisa, quer fazer alguma coisa, e o universo fala, bom, e aí, decide, cara, você quer ou não quer? Como é que faz isso, né? Porque o universo não pode te oferecer nada, não pode te favorecer se você está indeciso, indecisa com alguma coisa, né? Então, são duas coisas que andam próximas, a dúvida e a indecisão, né? Que nós temos que ter discernimento, que é uma coisa que as pessoas também pouco têm, né? E não conseguem identificar isso, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando você começa a estudar, você começa a se aprofundar dentro do conhecimento, você começa a compreender o discernimento, você começa a compreender a dúvida e começa a compreender a indecisão, né? Então, um aprendiz de autoconhecimento, ele não pode ser indeciso nas coisas, tem que ser firme. E se ele tiver dúvida, não faz. É natural. Então, a indecisão não nos pertence. A dúvida, sim. Ponto. Né? Porque se você ainda tem indecisão, você não decide as coisas, né? Você ainda não absorveu o conhecimento. Porque não faz parte disso, né? Um aprendiz de conhecimento, ele tem que saber trabalhar isso completamente, né? O universo, ele está sempre pronto a ajudar, a favorecer, a trazer as coisas, fazer acontecer. É que as pessoas não têm ideia disso. Estamos dentro de um mundo maravilhoso, né? Um mundo perfeito, todo construído para que os humanos habitem na perfeição. E se você observar mesmo os locais, tudo, as localizações, lugares que às vezes são mais, vamos chamar assim, né, feios, ou tem alguma situação, o próprio humano estragou, né? Mas a natureza, ela mantém a beleza, a estrutura, né, tudo dentro de uma perfeição. Então a construção do conhecimento é o quê? É trazer para o humano, né, uma linha de ideias da retidão, para que essas ideias possam ir transformando os humanos, né, gradualmente, e naturalmente essa transformação também transforma o universo humano, né, acoplando essa ideia ao universo mundo, né. E uma coisa começa a levar a outra. Então, quando os humanos começam a destruir as coisas, estragar tudo, né, mexer aqui, mexer ali, isso são consequências que às vezes levam anos para serem consertadas, ou às vezes nem conserta porque
Não tem como, o humano ele não larga daquilo, ele não sai de cima, né? Então é necessário que se coloque uma atenção sobre as coisas. Quando começamos a buscar, a trabalhar, colocar atenção, como a gente está fazendo agora, um programa desse, conversando, batendo papo, mas toda a ideia é elevar a consciência humana. Então, aonde esse programa chegar, onde ele estiver andando, ele está elevando a consciência, embora a pessoa creia ou não, goste ou não, mas ela está ouvindo, está lá, né? Então essa movimentação eleva a frequência e começa a trazer uma melhoria, assim, naturalmente, ou na linguagem popular, do nada. Então vai lá, começa a acontecer as coisas. Então você começa a perceber uma melhora, uma mudança, né? Porque nós estamos desenvolvendo isso, fazendo a coisa acontecer. Falar palavras que reverberam, que trazem construção, prosperidade, vai adiante e assim por diante. Então tudo isso é uma ideia de melhoria, né? Não é aquela coisa falar, olha gente, tome cuidado, não saiam de casa, o mundo está estranho pra caramba, e não sei o que, não sei o que lá, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e não sei aonde, não sei o que, não sei o que. Então, quer dizer, toda a maldade, aquele despejo de coisas ruins, de negatividade, pensamentos, né, tortos. Então, as pessoas começam a pensar naquilo. Você está falando sobre aquilo, o pensamento ele vai para essa direção, né? Isso vai criando vórtices negativas no universo, né? Espirais negativas que vão tocando outras pessoas. Do contrário, quando você está falando coisas melhores, positivas, reverberando uma construção para um mundo melhor, não sei o que lá, isso também começa a repercutir. Mesmo aquela pessoa que está lá pessimista, pensando, não sei o que eu estou com o saco cheio, que o mundo não sei o que não sei o que lá, que as coisas não dão certo e tal. Chega uma hora que isso começa a inverter, começa a mudar, porque existe uma massa, né, positiva, uma massa melhor, mais elevada, que vai destruindo a negatividade, né? Em verdade, as coisas não são tão difíceis assim, né? É só uma questão de trabalhar, de colocar atenção e, naturalmente, as coisas começam a acontecer. Amada e poderosa presença, eu sou. Grande hoste ascensionados, faça-me com que mestria tudo que necessito entender e sei. E sensível, vejo, compreendo tudo o que você me apresenta. Poderosa presença eu sou, faça isso. Na atenção maior, manter o foco, sentir tudo natural. Que toda a atmosfera, sobre tudo aquilo que é negativo, seja preenchida com a chama protetora da hoste angélica, que repele e consome. Não só protege, como cria um isolamento. Eu peço a poderosa presença Eu Sou e a hoste angélica para estabelecer essa presença do Sol ao meu redor e ao meu mundo, de sua chama protetora, e mantê-la lá por toda a eternidade. O homem, ele sente-se representante do universo, ou pelo menos deveria se sentir, né? Tomar conta disso, cuidar, para que as coisas caminhem de uma maneira melhor, né? Nós temos 7 glândulas principais no corpo, né? E quando nós buscamos a realização de algo, essa realização ela vai acontecer na glândula pineal, né? Então, quando você começa a estudar e você aprende a desenvolver a glândula, né? Trabalhar, trazer a sua percepção, o próprio caminho da fé, do Espírito Santo, que está tudo conectado à glândula pineal, né? E a realização também está ali, né? Então o aprendiz, quando ele começa a compreender melhor as coisas, começa a estudar, ele tem uma estrutura, né, para trazer para si próprio, né,
aquilo que é necessário, né? Infelizmente, né, o mundo, poucas pessoas sabem alguma coisa com relação ao lado metafísico, né? Tudo isso foi sendo oculto, né, durante muitos séculos aí, tira uma coisa aqui, esconde uma coisa ali, né? Até se realizar aí os mistérios, né, as ciências herméticas, né, a palavra perdida, enfim, tudo isso, né? Então, hoje, né, nós temos uma possibilidade de estar conversando sobre isso, trazendo esse conhecimento à tona e podendo ajudar, favorecer a humanidade de alguma forma, né? Então, por isso que eu insisto com as pessoas, né, pelo menos procurar saber alguma coisa, estudar, né, mesmo você que está gostando dos programas e tudo, né, procura ver mais, tem bastante coisa gravada no YouTube, tem muita coisa lá para você poder estar trazendo conhecimento para sua vida e melhorando aquilo que já está bom, né, e fazendo as coisas crescerem. Aquilo que não está funcionando, vamos colocar para funcionar, né? Com conhecimento ele vai te ajudar sempre em todos os sentidos, né? Existem alguns fatores, né, que às vezes assim até pode impactar as pessoas ou assustar, né? Mas assim, por exemplo, a vaidade intelectual, a autopiedade, né? Poderia dizer que são das maiores tragédias na experiência humana, né? Tudo é feito de detalhes, né? Então, quando nós começamos aí a trabalhar todos esses aspectos, né, toda essa construção, tudo começa a entrar numa linha de perfeição. E aí tudo isso começa também a sumir, né? Tudo aquilo que é negativo, aquilo que não é favorável, é como se fosse uma nuvem que ficasse pairando aí sobre a atmosfera, né? E as pessoas captam porque são fatores humanos, né? Estão ligadas a isso. A pessoa quando baixa a frequência, fica triste, preocupada, uma coisa e outra, ela acaba captando esse tipo de coisa, até desenvolvendo em si, né? Então nós podemos dizer o seguinte: a toda a criação humana, vocês não têm poder. Bons céus na terra. Ponto. A perfeição da presença, o poder da luz. São palavras simples, né, que você vai trabalhando, vai melhorando a atmosfera e vai trazendo, né, coisas melhores aí para o mundo, né, construções aí que podem fazer com que as coisas se encontrem, né, e tragam os resultados que todos necessitam, né? Quando você vai se deitar, que você dá um comando, como já ensinei várias vezes, né? E você coloca ali uma positividade, uma força maior, você está gerando luz ao dormir, né? Aquilo, além de te envolver, de te favorecer, está favorecendo a outras pessoas, né? Porque à noite, né, a partir das 6 da tarde até as 6 da manhã, são 12 horas que pertencem à Lua, e das 6 da manhã às 6 da tarde pertencem ao Sol, né? Então o Sol, ele reflete a luz, a Lua reflete a luz do Sol, né? Então os movimentos da noite, eles têm uma força maior do que os movimentos do dia, né? Então quando você dá um comando ao se deitar, você está gerando luz ali dentro da positividade. Então isso está te favorecendo e também colocando isso no universo, favorecendo a outras pessoas, né? De uma maneira ou de outra, as coisas começam a se construir. E aí trazem benefício aí, não só para você, como para a família e para outras pessoas também.
existem, né, caminhos mais profundos, né, e aí você fica a seu critério, né, dentro do conhecimento, que você pode estar trabalhando toda essa expansão de favorecimento, não só para a sua vida, como também para outros. Então, por exemplo, né, você pode convocar o poder do Criador e do reino dos céus para que se manifeste sobre a terra. Pode pedir o nascimento da Idade de Ouro, que já está aí, o fim das lutas e contendas de todas as manifestações negativas e odiosas. Podem desejar que o amor assuma o controle do mundo, se abrirem seus corações para as necessidades do mundo e para o amor que chamamos da Mãe Divina, que busca expressar-se por meio da sua consciência elevada, ideias ilimitadas para o serviço universal. E aí surgirão as suas mentes. Então, quando você coloca a atenção na busca, né, de alguma forma o universo ele começa a trabalhar para isso, porque alguém está pedindo, que é o que é dito: pedis e receberás, né? E tem pessoas que falam: não vou ficar pedindo nada, porque não sei o que. Não, né? Se você vai na casa de alguém, você está com sede, se você não pedir um copo com água, ele não vai saber que você quer água, não é isso? Ou você vai levantar e vai pegar sem pedir licença na casa da pessoa. Então, né, pedis e recebereis. Então, quando nós fazemos esses movimentos, né, estamos aí não só agregando melhorias em nossa vida, como melhoria na vida de muita gente, né? É claro que aquele que não quer saber de nada, aquele que não está afim, ele está em outro plano. Então, também não prejudica o andamento do que é positivo, do que é melhor. Porque mesmo que emane uma energia negativa, alguma coisa, pela sua insistência, né, essa negatividade ela é consumida, né? Então, nós temos uma força de poder melhorar esse mundo muito grande. É uma questão de querer mesmo, de trabalhar para isso, estudar, colocar atenção, e de uma maneira ou de outra os resultados vão surgir. É só colocar atenção, né? Se as pessoas não fazem isso, não sabem de nada, vão vivendo a vida como sempre, né, até hoje, daquele jeito, simplesmente deixando as coisas acontecerem, a tendência sempre é ir piorando, né? Porque as pessoas elas estão dentro de uma mente coletiva, né, de consumo, de máquinas, de tecnologia. Pouco estão se portando com a natureza, com o mundo espiritual, com o mundo metafísico, enfim, né? Não tem essa ideia, não tem como compreender as coisas, né? E a pureza de coração, ser puro de coração, não é a pessoa, a pessoa é muito boa, não é isso. O puro de coração é aquele que não prejudica a vida de ninguém, só isso. Ele cuida da vida dele, né? E ele não prejudica a vida de ninguém, ele não participa de coisas que prejudicam e assim por diante, é isso. Não é uma questão de ser bonzinho nem nada, né? Você é uma pessoa justa, né? Então, quando você é justo com você, é justo com os outros, né, a pureza ela está em você, né? Isso é uma coisa muito importante, que as pessoas não têm muita ideia disso. Acham que às vezes ser puro de coração é aquela coisa da pessoa muito boazinha, não sei o que, não é bem por aí, né? Então podemos dizer o seguinte: bênçãos através dos poderes da natureza e das forças dos elementos, elevá-los puros a Deus. Na lei cósmica do grande sol central, eu abençoo-te, vida, em todos os lugares. Então, com isso, a gente vai caminhando, vai melhorando, vai crescendo, vai colocando um movimento aqui, um apelo ali, um movimento lá,
E devagarinho as coisas começam a se realizar e a trazer uma relação melhor com tudo aquilo que você vive, né? Então não tem assim uma dificuldade em fazer as coisas, é uma questão de querer e se dispor a fazer, né? E aí só colher os frutos. Vou fazer aqui alguns apelos relacionados aí ao planeta, né? Para a gente poder trabalhar e depois você com calma, se você quiser, você pode colocar lá no YouTube, né? Esse programa ele é oferecido na rádio, né, das 7 às 7h50 da manhã. Depois ele fica disponível, né, disponibilizado no nosso canal do YouTube para você poder estar assistindo lá, compartilhando com as pessoas, se você quiser e puder, nos ajuda a andar de uma maneira mais elevada, né? O canal do YouTube é Instituto Alma do Mundo, Instituto Alma do Mundo, né? Se quiserem, se tiverem alguma dúvida, quiserem saber algo, nosso WhatsApp é prefixo 11 950 25 8364, 950 25 8364, né? Bom, aproveitando, né, hoje 29, nós vamos ter aula amanhã, dia 30, às 8h30 da noite, online, né? Deus Governa, um curso elevadíssimo, né? De grande compreensão. Dia 31, às 8h30 também da noite, online, Haja Luz, né? Um curso de prática dentro da metafísica, da alquimia, uma elevação muito grande para todos aí. Lembrando que nós temos um encontro 15 de agosto, às 14 horas, presencial e gratuito, a Grande Legião da Luz, falando sobre fraternidade, seres de luz, seres cósmicos, e tem bastante coisa para a gente poder discutir. Você pode vir direto, não é necessário fazer inscrição, né? Dia 15 de agosto, às 14 horas, né? Tragam aí seus conhecidos, familiares, vamos conversar um pouco, discutir um pouco sobre conhecimento, né? É uma oportunidade para todos aí, né? No dia 3 de outubro, que é um sábado, o dia todo, aí sim, aí é um retiro, né? Falando sobre os caminhos de Jesus, aí, as grandes passagens, né? Falando sobre o Eu Sou, enfatizando esse grande conhecimento. Por isso, um retiro, onde nós vamos estar aí focados no desenvolvimento de um trabalho de elevação da vida pessoal de cada um e também do nosso planeta aqui, né? E no final do ano, 13 de dezembro, o Bom Velho e Grande falando sobre 2027. Então tá aí a oportunidade de a gente estar junto, estudando, levando isso adiante cada vez mais, né? Vamos lá. Vou falar então uma sequência aqui sobre o planeta. Visualize o planeta como um grande coração de chama dourada, cinturão violeta no externo, cercado por uma parede de luz branca. E fazemos então o chamado. Poderoso diretor divino e legiões de luz, encha o planeta com essa luz, amor, proteção e poder como de 1000 sóis que nunca falham, e mantenha-a para sempre invencível para todos, exceto para a tua poderosa perfeição. Eu sou a presença recusando toda interferência humana para sempre com esta obra e luz da presença eu sou, e nós mesmos, os aprendizes ou qualquer coisa sob essa radiação no planeta. Em nome da poderosa presença eu sou, os bem-amados ascensionados e a luz de Deus que nunca falha, toda atividade discordante dentro da nação cessará agora e para sempre. Toda poderosa presença eu sou, cerque o planeta para sempre com o teu círculo de chamas consumidora
do amor divino dos bem-amados ascensionados, que nunca admite nada diferente de ti ou de tua perfeição. Toda poderosa presença eu sou e poderosos bem-amados ascensionados, venham em todas as atividades externas, assumam o controle da nação e do planeta, de seu povo e de seus recursos, mantenham-nos para sempre no coração de tua perfeição e abençoem a todos com tua felicidade e luz transcendentes. Toda poderosa presença, entrem nessa condição e solucionam-na perfeitamente. Não use sua energia para condenar as pessoas, para julgar, mas diga muitas vezes pela nação. Em nome da toda poderosa presença eu sou, eu chamo a luz e o amor dos bem-amados ascensionados para os corações e mentes de todos, para produzir a perfeição agora e trazer tudo para a vitória da luz no amor divino. Em nome da toda poderosa presença eu sou, eu carrego as mentes e sentimentos de todos com a consciência e perfeição dos bem-amados ascensionados de Saint-Germain. Deus os abençoe, ilumine, aperfeiçoe e os liberte do serviço a serviço da luz para sempre. Toda poderosa presença eu sou. Destrua e consuma todas as atividades negativas nesse planeta, sua causa e efeito, substituindo-o para sempre pela perfeição eterna da luz de Deus que nunca falha, dos bem-amados ascensionados. Poderosos bem-amados ascensionados e grandes legiões de luz, encha esse planeta com aquela luz, amor, proteção e poder de milhares de sóis e mantenha-a para sempre invencível a todos, exceto a tua poderosa perfeição. É isso. Então, seguindo essa linha, né, trabalhando nesse aspecto, né, os apelos, a movimentação, devagarinho as coisas começam a se encaixar, sem pressa. Você coloca tudo para funcionar de uma maneira natural, né? E tudo começa a reverberar, né, para os humanos, fazendo todo mundo caminhar melhor, né? Todo o trabalho do conhecimento é um mundo melhor, né? Favorecer o maior número de pessoas. Então, aqueles que estão abertos a receber o conhecimento, aqueles que estão abertos a estudar, a ouvir, a participar, só ganham com isso, né? Muitas pessoas têm mandado mensagens aí agradecendo pelos programas, pelo conhecimento e tal, que outros pensam basicamente da mesma forma. Outros não conheciam, né, mas estão achando bem interessantes, né? Então, a ferramenta, né, para você poder fazer qualquer coisa, para você poder se melhorar tudo, né, ao redor, trabalho, relacionamento, dinheiro, tudo, né, e mesmo o planeta, porque você mora nele, né? Então, usar o que o universo oferece, a simplicidade, que está aí já há milhões de anos. Se você começa a entrar nessa mesma linha, nessa mesma frequência, pode pensar assim, nessa mesma energia, não importa, você se entra num caminho de retidão, onde esse caminho absorve tudo que a natureza tem para te disponibilizar, né? Hoje as pessoas estão no caminho contrário, estão no caminho da falta, da dificuldade, da dívida, do problema, do desamor, da desunião, da discórdia, tudo nesse sentido, né? Então, estão batendo cabeça, né? Então, o desemprego, né? A falta de dinheiro e assim por diante. Quando você reverte isso, você vai para um caminho contrário, né? Que é onde as coisas estão lá te esperando, as coisas funcionam, o dinheiro, tudo começa a se encaixar, porque você começou a andar, né,
par e par com aquilo, né? Precisa trazer para você esse movimento. De alguma forma as coisas começam a reverberar, né? E trazer aquilo que de uma forma ou de outra é necessário. Então vamos fazer alguns apelos aqui para a gente poder estar contemplando tudo isso, né? Poder estar aceitando e fazendo com que as coisas melhorem para todos da melhor maneira possível, num prazo, vamos dizer assim, mais rápido ou imediato, né? Para que todos possam estar em pleno crescimento. Simples assim, tá bom? Eu sou o eu sou. A chama verde-limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói em nome do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sob a condição e fico embaixo, aqueço, o meu volume aumenta e para terminar a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviar-me dever de cumprir a minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde-limão que clarifica as situações. Chama verde-limão, as milhares de sóis, chama verde-limão, as milhares de sóis, chama verde-limão, as milhares de sóis. Corre docemente dessa situação, instala-te para morar, aquece, espalha-te, aumenta de volume e mostra-nos para terminar a estrutura da coisa em que precisamos remediá-la. Ó poderosa chama verde-limão, mostra o resto das coisas. Eu sou, eu sou, eu sou. Nós agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderoso chama verde-limão, nós te pedimos te insinuares nessa situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, o poderoso chama verde-limão e faz aumentar a carapaça de mentira que sabe dessa situação. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. A lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderoso chama verde-limão, corre na situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece a tua escolhendo da coisa e coloca a no Ayam, 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 eu sou, eu sou, eu sou. Eu te agradeço o apelo a que atendestes. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderoso chama verde-limão, nós agradecemos apelos que não esqueceremos de empregar. Eu sou, eu sou, eu sou. Então, né, vamos aí fazendo os apelos e isso vai reverberando de alguma forma, né, vai trazendo aí aquilo que pertence a todos de uma maneira simples, né, funcional, prática e imediata. A primeira coisa a fazer ao despertar é enviar seu amor à sua presença. Depois pedir a chama violeta consumidora purifique tudo em vossa vida neste dia. Em seguida, apelamos. Eu peço que o controle e o grande sol central controle tudo e seja senhor deste dia pela chama espontânea dos milhares de sóis no poder de 3 vezes 3. Ó toda poderosa presença, eu sou, realiza teu plano divino pela chama espontânea, então a possessão de mim, de tudo que me rodeia pelo teu fogo sagrado, a fim de que tudo o que tu queres fazer por mim seja realizado, que os desejos insensatos dos humanos sejam expulsos, consumidos e que eles não me desgostem nunca mais. Eu vivo na autoridade da chama espontânea do coração de minha toda poderosa presença, eu sou. Eu peço que minha bem-amada presença inunde minhas cercanias e tome possessão do meu ser, do meu mundo inteiro, pela autoridade, o poder e o controle da chama do seu próprio coração. Eu sou, eu sou, eu sou. Depois de terem pegado a chama violeta consumidora em vós, em torno de vós, ou para purificar a situação, fazei o apelo à vossa toda poderosa presença, eu sou. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, carrega-me com a chama espontânea da potência de 3 vezes 3, a fim de equilibrar em mim o amor, a sabedoria e o poder necessários para tornar possível a ação de tua inteligência. Dirige meus negócios deste dia para produzir milagres e a perfeição que produz a realização do plano divino para sempre. Quando fazeis seguir o emprego da chama violeta consumidora pelo da chama espontânea da potência de 3 vezes 3, estabeleceis em vós, em torno de vós ou das situações, um grande derramamento de fogo sagrado, que permite a perfeição da presença escorrer através de vós sem interrupção, sem distorção e sem oposição.
pela toda poderosa presença eu sou, que eu sou, e pela invencível mão luminosa do Cristo cósmico, eu envio uma bênção de amor aos grandes seres de luz e de amor no grande sol central. Eu peço que toda a ação cósmica de tua luz, do grande sol central, envie suas bênçãos àqueles que ajudaram por tanto tempo a Terra. Inunde-os com a luz cósmica do Cristo vitorioso e de meu amor, assim como de minha gratidão para sempre. Em nome de minha bem-amada, toda-poderosa presença, eu sou, e toda a vida sobre a terra, eu envio todo o meu amor, toda a minha gratidão, todas as minhas bênçãos e toda a minha devoção aos grandes seres de luz, de amor, que derramam sobre a humanidade da terra a chama e a substância secreta da estrela de amor. E eu invoco todas as bênçãos de amor do grande sol central sobre eles para sempre, pelo seu serviço à vida. Pela bem-amada, toda-poderosa presença, eu sou, que eu sou, e que em nome da vida presente por toda parte, eu envio todo o meu amor, minha gratidão e minhas bênçãos aos seres dos 4 elementos, e eu lhes agradeço pelos serviços que prestaram durante séculos. Eu peço ao nosso bem-amado Saint Germain e aos grandes seres do grande sol central fazerem o necessário para conferir, se possível, a imortalidade a todos os seres, se eles desejam aceitá-la. Nós seremos seus guardiões por toda a eternidade. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração e grande coro dos ascensionados, eu dou sabiamente meu reconhecimento à grande corte dos anjos. Eu lhes peço se associarem à nossa vida cotidiana, que seus dons e sua ajuda nos sejam infinitos até que nossa vitória seja perfeita. Eu peço que eles nos deem seu amor, sua alegria, suas bênçãos e seus dons para que possamos nos servir deles no plano físico da maneira mais prática. Que eles nos tornem vitoriosos e nos deem sua alegria e obediência à lei, a fim de que não haja mais problemas possíveis em nossa vida. Eu envio meu amor, minhas bênçãos e minha gratidão às legiões de anjos que guardam a nação como um muro de luz em torno de tudo que é construtivo. Eu peço que a vitória de Deus em ação seja levada ao conhecimento das massas populares em suas fronteiras. Pela corte dos anjos, de tal maneira que ninguém ouse negá-las, desafiá-las ou opor-se por mais tempo. Eu dou sabiamente meu reconhecimento, minha aceitação, meu amor, minha gratidão. Eu envio as bênçãos do meu coração ao nosso bem-amado Saint Germain, que deu todo o seu amor à humanidade durante séculos. Eu lhe agradeço pelo dom que nos fez deste poderoso conhecimento do Eu Sou, glória e honra. A Ele, a quem eu agradeço, a quem eu abençoo e a quem eu amo para sempre. Eu dou sabiamente meu reconhecimento, minha aceitação, meu amor, minha gratidão. Eu envio as bênçãos do meu coração ao nosso bem-amado Dadi, pela sua obediência e sua pureza, sua força e poder de seu amor, que abriram a porta à luz de Eu Sou. Que esse reconhecimento suba até ele por toda a eternidade, porque ninguém teve a força de fazer como ele. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração e grande coro dos ascensionados, em vós e convosco eu tomo posição por toda a eternidade. Eu entro nesse dia em Deus, com Deus, por Deus e para Deus. Eu vivo este dia em Deus, com Deus, por Deus e para Deus. Eu termino este dia em Deus, com Deus, por Deus e para Deus. E eu sou o Eu Sou, vitorioso por Deus. Eu sou o Eu Sou, invencível por Deus. Eu sou o Eu Sou, purificado por Deus. Eu sou o Eu Sou, controlado por Deus. Eu sou o Eu Sou, iluminado por Deus. Eu sou o Eu Sou, protegido por Deus. Eu sou o Eu Sou, libertado por Deus. Eu sou o Eu Sou, enriquecido por Deus. Eu sou o Eu Sou, vitorioso sobre tudo neste mundo. E eu sou o Eu Sou, sempre comandado por Deus em tudo o que eu faço, até que eu seja ascensionado e livre para sempre. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração e grande coro dos ascensionados, eu dedico e eu consagro tudo em minha vida ao serviço da chama do vosso coração,
para executar vossa vontade, para realizar vosso plano divino nesta terra, assim como ele está nas oitavas dos ascensionados, para manifestar a perfeição da oitava dos ascensionados sobre o plano físico. Eu sou, e eu estou aqui, ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, toma possessão de mim e realiza este apelo para sempre. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração e grande coro dos ascensionados, como eu sou agradecido, como eu sou agradecido, como eu sou agradecido pela sua energia harmoniosa com que carregastes meu corpo durante a noite. Eu sou o eu sou, determinado a ser devidamente justo para minha presença, que me dá sua pura energia harmoniosa para sempre, meu trabalho do dia, nesse instante mesmo e para sempre. É isso aí. Um ótimo dia a todos, que Deus abençoe, muito obrigado pela presença de vocês, por estarem juntos aí. Compartilhem o vídeo, vai ficar disponível agora no YouTube, né? Façam outras pessoas também caminharem, melhorarem, isso é muito importante, né? Fiquem atentos aí aos movimentos. Dia 15 de agosto tem uma movimentação gratuita para vocês, um sábado, 14 horas, presencial, né? Estejam presentes, é só você chegar lá e participar, não é necessário se inscrever. É um grande bate-papo de conhecimento para a gente poder elevar essa consciência do planeta cada vez mais de uma maneira simples. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, muito obrigado e um excelente dia.